Olá, amados irmãos e irmãs, olá família, Evangeliza Angelus Dei. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 18 de novembro de 2020, quarta-feira, nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que iremos refletir está em Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram, pela Rádio Web Canções do Senhor, pela Rádio Nova FM, lá em Central de Minas, Minas Gerais, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Evangelizando com a Vida, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós queremos, Senhor, neste momento entrar na tua presença e assim queremos estar te glorificando, porque tu és o nosso Senhor e Salvador. Queremos estar te glorificando porque tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Te glorificamos porque tu és o pão vivo descido do céu. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Te glorificamos, Senhor, porque tu és a luz do mundo. Aquele que te segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Te glorificamos porque tu és o bom pastor, o príncipe da paz. Te glorificamos porque o Pai te deu um nome que está acima de todos os nomes.
e diante do teu nome se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que tu és o Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, agora e para sempre. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vamos ver Jesus, que está despedindo ali uma multidão. Ele vai subir no monte para rezar, e ele vai dar uma ordem para os discípulos irem para o outro lado. Enquanto Jesus estava rezando, a barca ela começou a ser agitada pelas ondas e um vento contrário. E quando foi mais ou menos pelas 3 da manhã, Jesus vai caminhando em direção aos discípulos, e eles ali apavorados, com medo daquele vento forte das ondas altas. Eles pensaram que quem estava caminhando sobre as águas era um fantasma. Pedro, então, ele vai ter uma experiência profunda de caminhar sobre as águas, mas enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava caminhando. Mas quando Pedro sentiu o vento, ele afundou, tirou os olhos de Jesus. E às vezes na nossa vida também é assim. Quantas ondas altas, quantos ventos fortes chegam de repente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós ficamos desesperados, ficamos sem saber o que fazer. Nos esquecemos que aquele que tem o poder de fazer a tempestade acalmar, de fazer com que o vento cesse, está conosco, que é Jesus. Mas assim como Pedro, muitos de nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para o vento. Quantos de nós tiramos o foco, o olhar de Jesus e olhamos para o problema? É necessário olhar para Jesus. É necessário tirar os olhos do problema e olhar para Jesus. Porque somente Ele pode solucionar as situações de impossíveis da nossa vida. E hoje, o Senhor, Ele quer acalmar toda tempestade que está sobre a sua embarcação, todas as ondas altas que aparentemente tentam afundar o seu barco. Ei, seu barco não vai afundar não. Jesus está caminhando em direção ao seu barco. Jesus está caminhando em direção a você para fazer com que esse vento possa cessar. Esse vento não tem poder de destruir você. Não. Esse vento não pode destruir você. Porque aquele que tem autoridade sobre esse vento caminha sobre a sua direção, que é Jesus. Permita que Jesus hoje possa entrar na sua embarcação. Finalizando nossa reflexão, queria estar colocando aqui na nossa oração final a Márcia Inês. Quem pede oração por ela é Matilde, que é sua irmã. A Márcia está fazendo aniversário hoje, ela que é lá de São José do Calçado. Colocar aqui também o meu irmão Cierdi, fazendo aniversário hoje, lá em Teoflotone, Minas Gerais. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Forte abraço, saudades. A Fernanda, gente, ela pede oração pela filha Rafaela Vilela Xavier. 6 aninhos a Rafaela fazendo hoje. Parabéns, Rafaela. Deus abençoe sua vida. O aniversário da Tainã foi na segunda-feira. Olha, segunda-feira foi o aniversário da Tainã. Esquecemos de falar aqui, mas Deus abençoe, Tainã. Forte abraço, querida. Deus sabe de todas as coisas, tá? Esperança, fé, confiança no Senhor. Colocar aqui também o Reinaldo Dias, o pai do nosso irmão Renac, né? Pela saúde dele.
Também pela recuperação de saúde do pequeno Mateus, lá no Rio de Janeiro, e do Mateus, filho da Francinara, e do El, também no Rio de Janeiro. Colocar aqui também toda a minha família, minha tia Maria, que perdeu o esposo, meu tio Domingo. Meu Senhor, meu Deus, recebe todas essas realidades. Que a tua graça, a tua mão poderosa possa estar sobre todas essas pessoas, trazendo toda cura, toda libertação, todo renovo, toda esperança. É o que nós pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.